Bom, vamos sair agora um pouco desses temas, né, da justiça, das revogações, e eu quero trazer um pouquinho de economia para acalorar aqui, para esquentar o nosso debate. Isso aí. A inflação oficial do Brasil desacelerou para 0,61% em abril, depois de subir 0,71% em março. Apesar de perder ritmo, o IPCA ficou acima das expectativas do mercado, que eram de 0,55%. Que recado que a gente pode entender dessa inflação para abril, para depois a gente ir aprofundando e chegar em outros caminhos aqui também a partir desse dado? Gani. Pois é, Evandro, mostrando que o patamar da taxa de juros ainda não é suficiente. Quer dizer, não dá para reduzir taxa de juros, porque a inflação veio alta. A inflação veio acima do esperado. E quando a gente pega lá e faz uns outros cálculos em cima do índice de inflação, que a gente chama tecnicamente de medidas de núcleos, elas pioraram em relação ao mês anterior, em relação ao mês de março. Então, inflação de serviços elevada, porcentagem de itens que subiram, aumentou em relação também ao mês de março. Os que mais pesaram foram medicamentos e alimentos. Medicamentos e alimentos, e mesmo fazendo outros cálculos, tirando medicamentos, que é um preço administrado, e os alimentos, a gente chama isso de núcleo por expurgo, veio em 0,52%. Então, é uma inflação ainda muito elevada. E aí, tem um problema, porque a inflação corrente está elevada, isso desancora as expectativas inflacionárias e o governo, para piorar, não faz o trabalho de redução do gasto público. Por isso que os juros, Piperno, não cai. Piperno, já quer responder, já que ele te citou? Estava ouvindo alguns refunfos aqui. Não, eu gostaria... olha, se apresentarem essa realidade do Brasil, pegar um economista europeu, americano, falar, explica isso pra gente aqui, decifra para nós isso aqui. Decifra o único caso no mundo de um país cuja taxa básica de juros é 200% a mais do que a inflação anual. Decifra. Ele vai entrar em parafuso. Por quê? Porque não existe isso no mundo. Você decifra, Segré? Decifro. Como? Decifro. Mas dá decifra dando um exemplo. Pega um país do mundo. Não tem. Mas isso não significa que esteja errado. Não significa que esteja errado. Por quê, Segré? Te digo por quê. Eu venho do futuro. Ah, é? Só voltar ao futuro. Isso. E o futuro está aqui perto, está do outro lado. Eu vejo ele todo mês. Hoje teve a divulgação de 3 índices de inflação. Uruguai, 0,49. Sim. Argentina, 8%. Nossa. O Brasil, 0,61%. A projetada nos últimos 12 meses da Argentina, 108,8%. E ele fez exatamente o contrário ao que o Piperno reclama. A taxa de juros da Argentina, em termos reais, ou seja, tirando a inflação, é a mais negativa. Isso quer dizer que, se tomamos o exemplo mantendo a mesma lógica, a Argentina não deveria ter problemas. E ele tem. E aí volto para esse lado do debate. Aonde está o segredo? Gasto público. Então, quando você tem uma incongruência entre gasto público e taxa de juros, o problema pode ser muito ruim. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Não gostou, o Piperno não gostou. Mas tudo bem, eu espero que a nossa audiência tenha gostado. Eu vou passar para ele já antes, só vou chamar o intervalo, 5h27, intervalo pro pessoal que está na rádio. Já já a gente espera vocês de volta, hein? Enquanto isso, continuamos o nosso debate aqui na TV e no YouTube. Pessoal da rádio, até já, a presença de vocês é muito importante. Voltem o mais rapidamente possível, por favor. Vamos lá. Gani, agora quando a gente fala do acumulado de 12 meses, a gente está falando de 4,18%, o menor valor desde outubro de 2020. Como é que a gente interpreta, então, um dado localizado desse mês e do acumulado para entender de que forma está caminhando a nossa inflação e se a gente não conseguiria incentivar um pouco mais o consumo no Brasil, que é o que busca tanto o governo federal? Legal esse ponto. Só que aquilo é a inflação passada e que aconteceu pelo trabalho do Banco Central de controle da inflação e também algumas medidas pontuais tomadas aí pelo governo federal. Olha a cara do Piperno. Então, a inflação de 12 meses, ela acabou ficando menor. Mas o mais importante é o que está acontecendo agora. Aliás, agora
para frente. E a tendência inflacionária ainda é alta. É verdade que desacelerou, mas a inflação continua elevada. E o governo federal, ele tem essa obsessão pelo consumo, o crescimento pelo consumo, pelo consumo, pelo consumo. O consumo, lógico que é importante, aliás, a inflação piora o consumo, porque perde o poder de compra, então num ambiente inflacionário não dá para falar em consumo, mas ele também tem que ter um foco aonde? No investimento, que é o grande gargalo desse país. Política do governo Dilma foi focada aonde? No consumo. Redução de impostos localizados, aumento do gasto público. Foi uma tragédia. Tem que focar no investimento. É muito interessante quando o nosso telespectador participa, inclusive com perguntas. Eu recebi uma mensagem aqui de um economista, o Reinaldo Cafeu, e ele mandou o seguinte: pergunta ao Piperno como é a estrutura de mercado aqui e fora. Os oligopólios, a indexação anual de muitos contratos. Nossa estrutura de mercado é concentrada. Piperno. Aliás, a indexação anual de muitos contratos é algo realmente sério, sim. Esse ano, excepcionalmente agora, a gente vai ter, por exemplo, uma queda nos preços de dos pedágios, né? Tem um outro índice agora, porque isso também foi algo que sempre foi um fator, enfim, problemático, porque eles eram ajustados pelo IGPM, que é um índice mais alto, jogava isso lá para cima. Então, olha, eu poderia voltar até o tempo da correção monetária, né, de Roberto Campos e tal. Porque, afinal de contas, isso também é um enciclopédia retroalimentado. E ele tem toda a razão, porque esses reajustes desses contratos, com esses índices fixos e tal, isso realmente alimenta a inflação, sim. Isso retroalimenta a inflação. Ele está coberto de razão nisso. E não é com uma picareta que o governo vai conseguir quebrar isso de uma hora para outra, e também isso está imune à atuação do Banco Central. O Banco Central não estaria mirando o futuro? Então, aí eu acho que a gente tem algumas questões interessantes. Primeiro, deixa eu só responder a provocação do Segre. Veja, vai lá, é fila. Ninguém está dizendo que o Brasil tem que ter uma taxa de juros negativa. A gente repete sempre isso. O que se questiona aqui, e eu gostaria que o seu amigo economista também contribuísse com essa resposta, o que se questiona é o seguinte: por que, historicamente, o Brasil tem que ter as maiores taxas de juros do mundo? Ou pelo menos uma das 3 maiores do mundo, sempre. Eu não estou falando agora, não. Mesmo no governo Lula, mesmo lá atrás, são mais de 30 anos assim. E o Brasil não é o país com a economia mais desajustada, aquela em que o Estado mais gasta. Não é. Mas historicamente, por quê? Porque o Brasil pensa a economia assim. O Brasil acha normal isso. Agora, não acho que tenha que ter inflação negativa, a taxa negativa que a Argentina irresponsavelmente tem. Fala, Segre. Talvez tenha uma questão que seja meio técnica, mas pode servir também. Tem uma frase que chama propensão marginal ao consumo ou propensão marginal à poupança. O que quer dizer isso? Eu ganho 1.000, aí de repente ganho 1.200. Culturalmente, tenho 2 opções. Ou eu poupo esses 200 a mais, ou eu gasto esses 200 a mais. Se culturalmente essa propensão marginal é quando ingressa mais dinheiro não previsto nessa situação, eu tenho a propensão a gastar, aí entra o Banco Central com uma taxa de juros positiva em termos reais para me conter esse consumo. E se eu gastar 1.100? Me empurrar me empurrar a poupar ou a investir, se for o caso. Mas uma coisa importante também, o Brasil, mesmo que concordo com o Piperno, na época do Lula, tinha também o 100% acima, Lula 1 e Lula 2, da taxa de juros em termos de inflação. Mas uma questão importante, quando a gente avalia a situação de todos, da maioria, vamos falar bem objetivamente, dos bancos centrais do mundo, neste momento estão todos com alça na taxa de juros. Lógico. Para quanto? Não, tudo bem, não estou dizendo. Mas também tem a realidade em função da taxa de juros passiva. Você vai nos Estados Unidos, quanto te paga hoje? 1,15 ao ano. Isso. Então, tem uma questão que não é matemática. E uma coisa final. A economia, quando a gente vê projetado, é para frente, histórico é para trás. Quando a gente avalia 4,18, estamos falando para trás. A economia seguia pelas expectativas futuras.
E aí é uma questão de dizer, qual é a confiança que me dá o governo Lula? Pergunta para o mercado financeiro. 95% não acredita. Não tem uma confiança boa no governo. Quem é a pessoa que tem menos confiança? Gleisi Hoffmann, Mercadante e o Lula, que é o presidente, que é o que manda. Fernando e aí Haddad está mais abaixo. Mais abaixo. E aí você vê... Mais abaixo, eu digo, as pessoas estão confiando mais nele do que nessas três figuras que foram colocadas aqui pelo Segré. E ao contrário, onde está? Quantas pessoas do mercado... E não estamos falando só do... Como é que chama? Itaim... o consenso do Itaim. Itaim, isso. Não só eles. Condado. O mercado, investimento, empresários, industriais, agronegócio, 67% acredita no trabalho do Campos Neto. Sim. Então, essa expectativa, porque vale porque eles são os que colocam o dinheiro. Não é o governo que coloca o dinheiro. Então, por isso me parece importante a declaração. Não, o que eu queria falar para o Piperno é assim, ok, por que a taxa de juros é tão elevada no Brasil? Né? A minha hipótese é porque esse Estado ele é gigantesco. E veja, Piperno, quando a gente experimentou 2 vezes taxas de juros abaixo de 2 dígitos, não se sustentou, veio inflação. E o Piperno fez uma pergunta aqui à nossa audiência e eu recebi uma resposta aqui dessa provocação. Olha. E esse economista me disse, exatamente porque o mercado brasileiro tem concentração, mais indexação, menos abertura de mercado. Tem demanda reprimida, mais população pobre, propensão elevada a consumir. Assim, o remédio aqui tem que ter uma dose maior, Piperno. Propensão elevada a consumir. É isso aí. Eu ficaria pensando... Ele já se prepara. Eu fico pensando, Isso que é então, bom, porque a nossa audiência participa do debate. Como deve ser esse mercado sedento para o consumo da Índia. Porque na Índia, qualquer $10 de aumento no salário mensal gera um volume de consumo que é um negócio absurdo, né? A gente está falando do mercado, né, de 1,45 bilhão de pessoas, né? Então, veja, não me convenci ainda, mas eu agradeço. Não esperávamos. Mas, Piperno, eu tenho só mais uma pergunta para você, porque o Gani fala que o que estamos vivendo agora, em termos até de inflação abaixo do que esperado, acima da meta, mais abaixo do que o mês anterior, é um trabalho também do Banco Central. Você acredita que em algum momento tenha um trabalho importante do Banco Central para chegarmos a essa situação que poderia justificar lá na frente uma redução da taxa básica de juros? Eu quero responder, inclusive, para o seu amigo também, para o seguinte. Responda a todos. Evidente. Primeiro, quero que fique muito claro aqui que ninguém está dizendo que o Banco Central tem que cortar a taxa pelo meio. Não é isso. Eu só questiono, e aí eu repilo, inclusive, o tipo de questionamento que o Lula faz. Ele não pode personalizar esse questionamento, mas sim questionar o fato de que, historicamente, as taxas sejam muito altas. Mas eu acho o seguinte, o Banco Central, é óbvio que ele contribui, ele tem que contribuir para que a taxa caia. E ele... enfim, inflação. Sim. Então é óbvio que ele tem que contribuir e com 13,75 é óbvio também que isso tem um impacto. Agora, atribuir toda a queda ao mérito dele, não. E vou dar um exemplo muito rápido que nem tem a ver nada com o Lula. O ano passado, as taxas começaram a ser deflacionárias no momento em que houve a intervenção do governo cortando, por exemplo, impostos. Aí, qual é a ação do Banco Central nisso? Nenhuma. O governo cortou os impostos dos combustíveis e que incidiam também, por exemplo, sobre energia e comunicação. Para cortar imposto, tem que ser possível corte de imposto. Como? Cortando gasto. Não. E o ano passado teve superávit primário. Não é isso. Não. Uma coisa não tem diretamente relação com a outra. Ele fez isso para ganhar a eleição. Não. Agora, situação de guerra Rússia e Ucrânia, pós-pandemia, pode ter tido isso também. Mas não foi só isso aí, não. Tô no país e... A gente estudou à toa. Quer dizer, se não houvesse eleição... Não foi só isso aí, não. Se não houvesse eleição, provavelmente ele não faria isso. Se não houvesse eleição naquele, enfim, horizonte... Mas se ele fez é porque ele tinha condição de fazer? Aí que tá o negócio. Aí não é se ele tem ou não condição de fazer. Ele faz. Governos fazem, tendo ou não condição. Se endivida e tal. Mas tinha condição de fazer. Tava Guedes. Guedes sabia o que estava fazendo. Aliás, falei, o Guedes era o Guardiola da economia.